Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 10.625 dólares e hoje meu objetivo vai ser falar um pouco dessa pequena recuperação nos preços que a gente teve. Bitcoin chegou a subir mais de 100 dólares, mais de 1% desde o fundo de ontem e meu objetivo vai ser entender este movimento. A gente está num ponto decisivo agora e eu quero te mostrar as principais resistências que o preço precisa romper para retomar a tendência de alta, assim como eu quero te mostrar os principais suportes que ele não pode perder para não se complicar, tanto no curto quanto no longo prazo. Então, vamos para o vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, meu objetivo vai ser começar aqui do 4 horas na Binance Futures para relembrar vocês um pouco do nosso triângulo, fazer uma análise bem mais rápida hoje, tá? Numa hora eu quero te mostrar outro padrão gráfico que eu acredito que a gente está desenhando aqui e que pode ser um pouco perigoso para o preço. Numa análise de sentimento, eu quero te mostrar onde as instituições estão posicionadas e por que isso é importante no curto e no longo prazo. E eu também quero olhar com vocês alguns dos indicadores aqui do TRDR. Vamos falar do Long Short Ratio, do CVD, das liquidações, do Order Book. Então, vamos lá. Sem esquecer, é claro, de falar um pouco do S&P, que subiu consideravelmente hoje. O S&P chegou a subir quase 2% num movimento um pouco surpreendente. Eu quero te mostrar por que esse movimento me deixou um pouco preocupado com a situação do Bitcoin. Então, vamos começar, já estou compartilhando a tela aqui e começando no 4 horas da BitMEX, da Binance Futures, desculpa, para lembrar vocês o básico dessa análise. A gente continua no nosso triângulo e no longo prazo o importante aqui para o preço seria a gente conseguir ultrapassar esse topo dos 10.800. Para mim, essa demonstração de força já seria extremamente importante para o Bitcoin continuar subindo, mas antes desses 10.800, eu enxergo que a gente tem um ponto de controle muito claro aqui, um pouco acima dos 10.700, tá? Então, eu já vejo um desafio interessante para o preço ultrapassar essa região dos 10.730. Se ultrapassar, pode ser um sinal de força positivo, tá bom? Então, essas são as duas principais resistências que eu vejo agora no preço. Em relação aos suportes, vocês já sabem, o mais importante aqui no longo prazo para mim nesse triângulo é essa região dos 10.400, é uma região de fundo importante, é uma região que vocês vão ver as baleias ainda estão posicionadas e se a gente perder aqui, a gente vai estar perdendo a linha de tendência e vai estar perdendo um fundo importantíssimo. A partir daí eu realmente só vejo o preço abaixo dos 10.000 dólares, tá bom? Continuando aqui um pouco, indo para uma hora. Numa hora eu consigo enxergar claramente que a gente está formando um padrão de continuação da baixa, Um padrão bem parecido com o último que a gente formou aqui depois dessa queda até a região dos 10.400, Isso é uma bandeira ou uma bearish rising wedge. O que eu gosto de fazer nesses padrões? Eu gosto de traçar o Fibonacci e ver pontos onde eu tenho confluência de suporte ou resistência, no nosso caso aqui uma resistência, já que esse é um padrão de continuação da baixa. Eu enxergo claramente que a gente já está na região do 0,5 de Fibonacci e estamos bem próximo aqui da região que para mim seria a melhor região possível para se shortar. Essa região aqui do 0,618 em 10.685. Como eu disse para vocês, se passar essa região dos 10.730 e poucos ali, passaria do 0,786 e demonstraria uma força significativa, tá? Então, às vezes, para quem está pensando em operações mais de curto prazo, um possível stop pode ser acima dos 10.750 ou até mesmo dessa região aqui dos 10.810, por ali, correto? Porque se a gente demonstrar essa força, o preço pode sim continuar subindo, tá bom? Mas sinceramente, não acho que vai ser fácil a gente ultrapassar toda essa região, já que é uma região de resistência importante. Numa hora, e no nosso padrão gráfico, eu também consigo enxergar aqui no curto prazo algumas zonas de suporte importantes, tá? Então vamos lá. Eu vejo que, claramente, a gente tem essa linha de tendência aqui e a gente tem uma zona aqui que o preço não pode perder, tá bom? A gente pode ver que o nosso ponto de controle desse curto prazo aqui dos últimos dias está nessa região dos 10.580, então eu não gostaria de ver o preço perdendo esse ponto de controle. E para mim aqui também, os 10.570, tá? Que é onde eu vejo bastante suporte aqui no curto prazo. Perdendo essa região, para mim essa bandeirinha teria grande probabilidade de realmente continuar
esse movimento de baixa e a gente ir buscar pelo menos o fundo lá próximo dos 10.450, ok? Então, o que eu enxergo agora? Eu enxergo realmente essa região aqui como uma região para possíveis operações de short e com certeza uma região onde eu estaria confortável em realizar os meus bitcoins. Ou seja, vender eles numa boa probabilidade de estar fazendo uma venda interessante, correto? Continuando aqui e mostrando para vocês um pouco da situação das instituições e porque isso corrobora um pouco com essa zona, para mim, ser uma zona de venda interessante. Olhando aqui primeiro como a gente está na BitMEX, eu consigo ver que a gente está extremamente carregado nessa região que a gente está brigando agora, um pouco acima ali dos 10.680 até essa região dos 10.750, né? Ou seja, realmente vejo que as instituições não querem que o preço ultrapasse essa região. E se a gente demonstrar essa força, passar essas grandes ordens, por exemplo, essa ordem aqui nos 10.760, caras, realmente pode ser um sinal que o preço vai continuar a alta, tá bom? Então, realmente, eu vejo que o Bitcoin está numa situação difícil de ultrapassar essa região, mas se ultrapassar, pode ser a demonstração de força que ele precisa para retomar uma tendência de alta. Então, muita atenção. Já falando em relação a suportes, eu não enxergo suportes no curto prazo, tá? Os únicos suportes que eu enxergo estão mais próximos da região dos 10.500 e principalmente lá no fundo, próximo da região ali dos 10.400 até os 10.450, tá bom? Essa vai ser uma região de suporte, é a região do triângulo ali também. Então, qual é a nossa situação aqui? A gente tem bastante resistência acima do preço agora, não tem muito suporte no curto prazo, mas tem sim um suporte interessante na região dos 10.400 dólares, tá bom? Então, muita atenção, eu acho que o curto prazo a gente tem oportunidades para um short aqui, principalmente se for bater na região principal aqui de resistência no VPVR e também região do 0,618, mas a gente ainda continua tendo esse suporte nos 10.400, um suporte mais de longo prazo, beleza? Continuando aqui e falando um pouco do porquê eu acho que o Bitcoin teve essa recuperação aí de pouco mais de 1% e porque ele poderia continuar subindo, não respeitando tanto essa zona de resistência. Se eu fosse depender aqui só de uma análise técnica e de sentimento, eu realmente diria que a probabilidade é muito baixa. Mas nós sabemos que a gente está correlacionado com o S&P e o S&P teve um movimento surpreendente hoje. A gente subiu em V aqui. Então, se o S&P conseguir continuar subindo aqui, romper esses topinhos que a gente deixou ontem e nas últimas semanas, romper essa região do 0,618, próximo ali dos 3.430 pontos, pode ser um sinal aí de continuação da alta, não só do Bitcoin, mas de todos os mercados, ok? Em compensação agora, a zona de suporte que eu vejo que o S&P não pode perder, já sobe aqui para os 3.330, tá? Perdendo os 3.330, provavelmente vai ter sangue em todos os mercados, e rompendo essa região dos 3.435 por ali, provavelmente a gente vai ter uma continuação da alta. E o que me preocupou um pouco hoje? Me preocupou que o S&P subiu mais do que o Bitcoin. E tipicamente, quando a gente vê o S&P subindo em V assim, a gente esperaria que o Bitcoin, um ativo mais volátil, subisse mais. Então isso me mostra um pouco da fraqueza e talvez um pouco desse momento arriscado que a gente está no Bitcoin aqui com muita resistência acima, próximo a 0,50618, com muita ordem de instituição. Talvez por isso a gente não tenha subido tanto, tá bom? Mas continuando aqui agora e falando um pouco de outros indicadores de sentimento. Por isso eu vou usar aqui o TRDR. E o primeiro indicador que eu quero olhar no TRDR com vocês é o Order Book, tá? Vou pegar o Order Book completo aqui, não só do que a gente vê no 0 a 1%, mas do 0 a 5% também. O que eu vejo? Eu vejo que o 1% já começa a ficar bem pesado aqui no agregado, tá bom? Quando a gente está dando essas subidinhas, a gente começa a ver muita ordem de venda, ou seja, eu sei que no curto prazo tem bastante ordem de venda e eu não vejo mais tanto suporte igual a gente estava vendo ontem. Ontem a gente tinha suporte lá nessa região dos 10.500, 10.400, estão lembrados? Nesse momento, esses suportes ainda existem, mas eles não estão tão significativos igual estavam ontem, tá bom? Então isso é um sinal um pouquinho de preocupação aí. O book no 1%, como vocês podem ver aqui, está bem carregado durante toda essa subida, tá bom? Talvez por isso a gente não tenha conseguido subir mais do que o S&P.
Outras constatações interessantes que a gente pode ter aqui. Primeira, a gente não tem liquidações tão fortes nessa subida, tá? Então, sempre quando a gente quer operar uma bandeira, muitas vezes o ideal é a gente esperar uma confirmação, né? Ontem, por exemplo, a nossa confirmação era o rompimento dos 10.650, correto? Hoje, a nossa confirmação já é... anteontem, né? Na segunda-feira. E hoje a nossa confirmação já seria nesse rompimento aqui, dessa região dos 10.570, ok? Então, sim, eu acho que a gente pode fazer shorts nessas possíveis retrações, mas saibam que eles são mais arriscados. Quando você espera um rompimento e uma confirmação da baixa, você tem uma operação aí com uma relação risco-retorno muitas vezes menor, mas você tem uma maior probabilidade dessa operação não dar certo, tá? Então, para quem aí está acreditando no Bitcoin, eu acho que essa região dos 10.570 é uma região de stop segura, que se o preço perder, a gente pode continuar essa queda, beleza? Detalhe, se o preço for lá naquela região dos 10.680, 10.700 com bastante liquidação aqui, isso vai ser um dos fatores que vai dar pra gente um ótimo short, beleza? Nesse momento eu ainda acho que a gente tá num ponto bom para realizar, sabe? Um ponto bom para sair do risco, e se você conseguiu comprar bem nesses fundinhos aqui ou não conseguiu vender lá em cima, eu acho que tá num ponto interessante para pensar nisso, correto? Falando um pouquinho aqui também dos nossos indicadores, né? E um dos primeiros indicadores que eu quero mostrar para vocês aqui é o Open Interest. O Open Interest que não está fazendo muita coisa aqui, né? A gente teve umas quedinhas aqui com liquidação significativa, mas nessa alta eu não vejo o Open Interest se mexendo, né? E o que a gente sempre quer ver numa tendência? A gente quer ver o Open Interest subindo, né? Então, se essa mini tendência de alta aqui dos 10.500 até os quase 10.700 que a gente teve está acontecendo sem aumento no Open Interest e sem volume, não é um sinal que eu confio muito nessa tendência, correto? Outros pontos interessantes aqui que eu tenho para falar para vocês é o Long Short Ratio e o CVD. O Long Short Ratio que estava caindo na subida nessa semana, mas com a notícia a gente teve muitas pessoas entrando em long, tá? Então a gente aqui que estava em 0,9, ou seja, mais pessoas no mercado em short, nesse momento a gente já está aqui em 1,03. Nada muito exagerado, né? Mas novamente a gente volta a ter mais pessoas em long. Isso para mim é um sinal um pouco bearish, correto? Já o CVD eu vejo num sinal mais neutro. Por quê? Porque a gente teve uma queda significativa de vendas aqui, muita sardinha tentando vender nessa região aqui próxima aos 10.600, talvez por isso a gente tenha conseguido romper, mas quando a gente foi para romper de novo, as sardinhas já entraram novamente, o que não me deixa assim otimista com esse movimento, nem pessimista, tá? O CVD está me mostrando uma neutralidade um pouco maior, porque apesar da gente ter subido nas últimas horas, se a gente for pegar aqui desde o rompimento lá dos 10.650, a gente está caindo um pouquinho. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu acho que para resumir, eu vejo que nesse momento a gente está num bom ponto para pensar em realizar o Bitcoin, já que a gente está subindo sem volume, sem aumento no Open Interest, com muita ordem no book tentando fazer o preço cair. Então eu acho que seriam boas vendas, pensando numa realização e sair do risco de estar no Bitcoin em ativos de risco nesse momento. Se o preço conseguir ultrapassar essa região aqui dos 10.750, para mim é uma demonstração de força, tá? É uma demonstração que o preço pode continuar subindo e para mim uma confirmação maior seria no rompimento dessa linha de tendência e do topo que a gente deixou próximo aos 10.800. Em relação a possíveis shorts, eu vejo que já é possível pensar neles devido a essa confluência de indicadores, mas shorts mais seguros seriam caso a gente tivesse maiores liquidações próximo a esse ponto aqui dos 10.700, 0,68, que seria o ponto perfeito de short, tá, para mim, ou numa confirmação de um rompimento para baixo dessa bandeira, que aqui para mim realmente, como a gente tem muito suporte no curto prazo aqui, seria esse rompimento da região dos 10.570. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Pode deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E um forte abraço.